Dia 28 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Deuteronômio 9, 1, 10, 22, Lucas 8, 4, 21, Salmo 69, 10, 36, Provérbios 12, 2, 3. Deuteronômio 9, 1, 10, 22. Deuteronômio 9, 1, 29. Versículo 1. Ouça, Israel. Hoje você vai atravessar o Jordão para entrar e conquistar nações maiores e mais fortes do que você, com cidades grandes e muros que alcançam o céu. Versículo 2. O povo que lá vive é forte e alto, os anaquins. Você já ouviu dizer: quem pode resistir aos filhos de Enaque? Versículo 3. Saiba hoje que o Senhor, o seu Deus, é quem passará diante de você como fogo consumidor. Ele os destruirá e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os aniquilará rapidamente, conforme o Senhor prometeu. Versículo 4. Não diga em seu coração, quando o Senhor os expulsar de diante de você: foi por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe para tomar posse desta terra. Não, é por causa da impiedade destas nações que o Senhor as expulsa de diante de você. Versículo 5. Não é por causa da sua justiça ou retidão que você está entrando para tomar posse da terra. É por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsa de diante de você, e para cumprir a promessa que fez sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 6. Saiba que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Versículo 7. Lembre-se de como você provocou a ira do Senhor, seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saiu do Egito até chegar aqui, você tem sido rebelde contra o Senhor. Versículo 8. Até em Horebe você provocou a ira do Senhor, e ele ficou tão irado que quis destruí-los. Versículo 9. Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera com vocês, fiquei no monte 40 dias, 40 noites. Não comi pão nem bebi água. Versículo 10. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. Versículo 11. Ao fim dos 40 dias, 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas da aliança, as tábuas de pedra. Versículo 12. Então o Senhor me disse: desça imediatamente, pois o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Eles se desviaram rapidamente do caminho que lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal. Versículo 13. E o Senhor me disse: vejo que este povo é um povo obstinado. Versículo 14. Deixe-me destruí-los e apagar o nome deles de debaixo do céu. E farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Versículo 15. Voltei e desci do monte, que ardia em chamas, segurando as 2 tábuas da aliança. Versículo 16. Então vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram um bezerro de metal fundido e se desviaram rapidamente do caminho que o Senhor lhes ordenara. Versículo 17. Peguei as 2 tábuas e as atirei das minhas mãos, quebrando-as diante de vocês. Versículo 18. Prostrei-me diante do Senhor, como antes, durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês cometeram, fazendo que é mal aos olhos do Senhor e provocando a sua ira. Versículo 19. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado o suficiente para destruí-los. Mas o Senhor me ouviu também naquela ocasião. Versículo 20. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas também naquela ocasião orei por Arão. Versículo 21. Peguei o bezerro que vocês tinham feito, aquele objeto pecaminoso, e o queimei no fogo. Depois o esmaguei até virar pó e joguei o pó no riacho que descia do monte. Versículo 22. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá, vocês provocaram a ira do Senhor. Versículo 23. Quando o Senhor os enviou de Cádiz Barneia, dizendo: subam e tomem posse da terra que lhes dei, vocês rebelaram contra a ordem do Senhor, do seu Deus, e não confiaram nele nem lhe obedeceram. Versículo 24. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheci. Versículo 25. Prostrei-me diante do Senhor durante aqueles 40 dias, 40 noites, porque o Senhor dissera que os destruiria. Versículo 26. Orei ao Senhor e disse: ó soberano Senhor, não destruas teu povo, a tua própria herança, que redimiste com a tua grandeza e tiraste do Egito com mão poderosa. Versículo 27. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado. Versículo 28. Para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que lhes prometeu, e os odiava, por isso tirou para fazê-los morrer no deserto. Versículo 29. Mas eles são teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com teu grande poder e com teu braço forte. Deuteronômio 10, 1 e 22. Versículo 1. Naquela ocasião, o Senhor me disse: talhe 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba até mim no monte. Faça também uma arca de madeira. Versículo 2. Escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Versículo 3. Então fiz uma arca de madeira de acácia, talhei 2 tábuas de pedra como a primeira, se subia o monte com as 2 tábuas nas mãos. Versículo 4. O Senhor escreveu nas tábuas, como tinha escrito antes, os 10 mandamentos que ele proclamou a vocês no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. E o Senhor as deu a mim. Versículo 5. Então desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito, e ali ficaram, como o Senhor me ordenou.
Versículo 6. Os israelitas partiram dos poços dos Jacanitas para Mosera. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi seu sucessor como sacerdote. Versículo 7. Dali foram para Gudodá e depois para Jotatá, terra de riachos. Versículo 8. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor e ministrar, e para abençoar em seu nome, como ainda hoje fazem. Versículo 9. É por isso que os levitas não têm parte nem herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Versículo 10. Assim, fiquei no monte 40 dias, 40 noites, como da primeira vez, e o Senhor me ouviu também naquela ocasião. Não quis o Senhor destruí-los. Versículo 11. Vá, disse o Senhor, e conduz o povo em seu caminho, para que tomem posse da terra que jurei aos seus antepassados que lhes daria. Versículo 12. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Versículo 13. E que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhe ordeno para o seu próprio bem. Versículo 14. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Versículo 15. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e escolheu vocês, descendentes deles, dentre todos os povos, como hoje se vê. Versículo 16. Sejam circuncidados de coração e não mais sejam obstinados. Versículo 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e soberano dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Versículo 18. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Versículo 19. Amém o estrangeiro, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Versículo 20. Tema ao Senhor, o seu Deus, e sirvam-o. Apeguem-se a ele e jurem somente pelo seu nome. Versículo 21. Ele é o motivo do seu louvor. Ele é o seu Deus, que realizou aquelas grandes maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Versículo 22. Quando seus antepassados desceram ao Egito, eram 70 pessoas, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Lucas 8, 4, 21. Versículo 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. Versículo 5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Versículo 6. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Versículo 8. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. E, dizendo isso, exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Versículo 10. Ele disse: A vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Versículo 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Mas então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Versículo 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem por algum tempo, mas desistem na hora da provação. Versículo 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguir seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Versículo 15. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto, com perseverança. Versículo 16. Ninguém acende uma lâmpada e a esconde em uma vasilha ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Versículo 17. Pois não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Versículo 18. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais será dado, de quem não tiver, até o que pensa que tem será tirado. Versículo 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Versículo 20. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Versículo 21. Ele respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Salmo 69, 10, 36. Versículo 10. Quando jejuo e me cubro de pano de saco, torno-me motivo de zombaria. Versículo 11. Quando me sento à porta da cidade, sou alvo de insultos. Versículo 12. Os que se embriagam cantam canções obscenas a meu respeito. Versículo 13. Mas eu oro a ti, Senhor, no tempo favorável. Responde-me, ó Deus, no teu grande amor. Por tua fidelidade, salva-me. Versículo 14. Tira-me deste lamaçal, para que eu não afunde. Salva-me dos que me odeiam e das águas profundas. Versículo 15.
Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche a boca sobre mim. Versículo 16. Responde-me, Senhor, pelo teu amor leal, volta-te para mim por tua grande compaixão. Versículo 17. Não escondas teu rosto do teu servo. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Versículo 18. Aproxima-te de mim e redime-me. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Versículo 19. Tu sabes como sou insultado, envergonhado e humilhado. Todos os meus adversários estão diante de ti. Versículo 20. Os insultos partiram meu coração, e estou abatido. Esperei por compaixão, mas não houve. Por consoladores, mas não encontrei. Versículo 21. Puseram fel na minha comida e, para matar minha sede, deram-me vinagre. Versículo 22. Que a mesa deles se transforme em laço, que se torne uma armadilha para os seus aliados. Versículo 23. Que os seus olhos se escureçam e não consigam ver. Faz os seus lombos tremerem sem cessar. Versículo 24. Derrama sobre eles a tua ira, que o teu furor os alcance. Versículo 25. Que o lugar deles fique deserto, que ninguém habite em suas tendas. Versículo 26. Pois perseguem a quem tu feres e aumentam a dor daqueles que tu castigas. Versículo 27. Acumula culpa sobre a culpa deles. Não os deixes participar da tua justiça. Versículo 28. Sejam riscados do livro da vida e não sejam listados com os justos. Versículo 29. Eu, porém, estou aflito e sofrendo, que a tua salvação, ó Deus, me proteja. Versículo 30. Louvarei o nome de Deus com cânticos e o exaltarei com ações de graças. Versículo 31. Isso agradará ao Senhor mais do que um boi, mais do que um novilho com chifres e cascos. Versículo 32. Os humildes verão isso e se alegrarão. Vocês que buscam a Deus, tenham ânimo. Versículo 33. Pois o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Versículo 34. Louvem os céus e a terra, os mares e tudo que nele se move. Versículo 35. Pois Deus salvará Sião e reconstruirá a cidade de Judá. Lá habitarão e a possuirão. Versículo 36. Os descendentes dos seus servos a herdarão, e nela habitarão os que amam o seu nome. Provérbios 12, 2, 3. Versículo 2. O homem bom obtém favor do Senhor, mas o homem de planos perversos ele condena. Versículo 3. Ninguém se mantém firme pela impiedade, mas as raízes do justo jamais são arrancadas. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.